Queridos irmãos, quantos ouviram falar, deixa eu ver aqui quantas pessoas ainda moram no planeta Terra. Essa situação nova que agora tirou o foco pelo menos por enquanto, tirou um pouco o foco da pandemia, que é a questão do racismo. Quem teve notícia do que aconteceu lá nos Estados Unidos da América, em que um polícia branco, ele prendeu, né, ali o pescoço da pessoa lá de cor, e a pessoa veio a falecer por falta de ar. Alguém aqui que não viu essa notícia? Deixa eu ver, lá em cima, na galeria? Aqui, alguém não viu a notícia? Não viu? Meu Deus, meu irmão. O irmão está orando muito. Glória a Deus. Ok, irmãos, deixa-me falar um pouco sobre isso, para depois eu entrar na mensagem que de alguma maneira passa por isso também. É assim, algumas pessoas pensam que este problema é um problema que está localizado nos Estados Unidos da América. É verdade, só peço que os pais tenham atenção aí com as crianças. Olha, é verdade, irmãos, é verdade que realmente os Estados Unidos sofrem mais do que muitas nações, a maioria sofre mais do que a maioria das nações com esta problemática do racismo. Isso tem a ver com uma história, há uma história ali na América, há um contexto ali, há algumas coisas que aconteceram que deixou uma marca cultural. Sabe que há americanos que já crescem com aquilo dentro deles, eles nem veem aquilo já como coisa má, aquilo faz parte deles. Mas isso já foi vencido em numa grande porcentagem, graças a Deus, isso já foi superado. Mas este acontecimento, este episódio lá que o polícia branco matou o senhor lá de cor, isso levantou essa problemática que estava um pouco abafada, estava escondida. Aquilo acontece todos os dias lá. E não acontece somente lá, em outros países também isso tem acontecido. Um pouquinho mais mascarado, mas também tem acontecido. Talvez nos Estados Unidos, África do Sul e alguns outros lugares, aquilo tenha mais aquela carga cultural, aquele peso cultural que a própria pessoa nem percebe que aquilo é mal. Ela é daquela maneira e pensa que isso é normal. Mas este episódio lá com o George Floyd, o que ele despertou? Ele despertou o início de uma pequena revolução, que é chamar a atenção para uma problemática que muitos já não ligavam muito, mas que aquilo estava ali, aquilo existe. E agora é como se fosse tipo assim, olha, vamos ainda combater o resquício, aquilo que sobrou ainda de racismo aqui na América, vamos combater, e aquilo tem se tornado uma pequena revolução que já ultrapassou as fronteiras americanas, e em várias cidades, capitais do mundo estão a ser feitas manifestações, inclusive isso já chegou em Portugal. Ontem já houve uma manifestação com milhares de pessoas em Lisboa, e algumas pequenas manifestações, centenas de pessoas em outras cidades de Portugal. E é interessante que esta nova geração é uma manifestação que muitas vezes é promovida por uma nova geração que não aceita que esse peso cultural, esses resquícios de racismo que vêm de histórias passadas, ainda imponham comportamentos atuais na nossa sociedade. Então, obviamente, nós não concordamos com as quebradeiras, com os incêndios. Nós, como povo de Deus, somos contra esse tipo de manifestação, com quebradeiras, com fogo, com briga, com saques, né, lojas sendo saqueadas. É claro, tirando esta parte negativa, tirando essa parte negativa que já é movimento de multidões, e vocês sabem que multidão é algo perigoso, né, quando está desenfreada. Mas tirando esse lado negativo, qual é o lado positivo disso? O lado positivo disso é que a nova geração quer construir um mundo sem esta marca aí do racismo. E o que a Bíblia tem a dizer sobre o racismo? Posso garantir-vos que um crente que conhece a Deus e que conhece a Bíblia não pode ser racista. Infelizmente, alguns ateus não são racistas e alguns cristãos são racistas, infelizmente. Mas deveria ser o contrário. Porque o ateu, visto que ele não acredita em Deus, ele poderia muito bem classificar e fazer separação de raças, porque ele acredita que houve uma evolução
E ele pode simplesmente acreditar que a evolução fez pessoas diferentes. Mas o crente não pode ter esse tipo de crença. Porque o que a Bíblia nos ensina é que todos nós fomos feitos por Deus. E a imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 27, se puder projetar. Sim, ok? Se não, se você quiser acompanhar aí no seu dispositivo eletrônico, na sua Bíblia. Gênesis 1, 27, quando fala da criação do homem, a Bíblia diz o seguinte. Vai conseguir aí projetar? Gênesis 1, 27. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. Continua. A sua própria imagem. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Se o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, uma pessoa que acredita que Deus é o Criador, pessoa que tem fé em Deus e tem fé na Bíblia, que revela um Deus criador, esta pessoa não pode ser racista. E é interessante que, quando Deus foi dar uma chamada, foi fazer a chamada a Abraão, o pai da fé, em Gênesis 12, nós não vamos ler, mas só presta atenção aqui. Quando Deus disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te engrandecerei o nome, te abençoarei, e em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Sabem que houve um equívoco, houve uma falha na compreensão de Israel no que se refere a eles serem uma nação exclusiva de Deus. Chegou um momento em que a nação de Israel assumiu uma identidade exclusivista. Tipo assim, Deus escolheu Abraão e a partir de Abraão, Deus criou uma nação cujo nome é Israel e esta é a única nação de Deus na terra. Então, durante algum tempo, os judeus tinham essa perspectiva. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo exclusivo de Deus, Deus só nos ama a nós e Deus quer nos abençoar a nós. É claro que eu estou a generalizar, nem todos os israelitas eram assim, mas de uma maneira generalizada é mais ou menos assim. Mas quando Deus foi chamar o pai da nação de Israel, que foi Abraão, Deus não disse isso. Deus disse, em ti serão abençoadas todas as nações da terra, e a palavra pode ser traduzida, todas as famílias da terra. Você é uma família que está na terra? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, e a palavra também pode significar todas as etnias da terra. Então Deus, a partir do pai da fé, a partir de Abraão, Deus, a visão de Deus era muito ampla, era abençoar todas as etnias, todas as nações da terra. Deus constituiu Israel como seu povo? É verdade. Israel era o povo de Deus. Mas não para que fosse o único, mas para que fosse apenas a referência, o primeiro. Porque se Israel vivesse uma vida piedosa com Deus, seria luz e testemunho para que as outras nações pudessem buscar a Deus inspiradas pelo exemplo de Israel. Só que muitas vezes Israel falhava com Deus e dava até mau exemplo para as outras nações. Deixa-me mostrar um texto muito interessante que mostra que nenhum cristão pode se assumir como racista ou ter atitudes racistas. Atos capítulo 17, versículo 26. Pode projetar aí, por favor. Aqui o apóstolo está dizendo o seguinte, esse texto é fantástico para falar sobre essa situação do racismo. Atos 17, 26. De um só homem, ele criou todas as nações da terra. Ou seja, não importa a qual nação nós vamos nos referir. Qual é a origem? Qual é o gênese de qualquer nação, irmãos? Qual é o gênese? Adão. E Adão foi feito o quê? A imagem e semelhança de Deus. Olha, eu vou ler aqui na minha versão. Olha, tendo decidido de antemão onde se... Tá. Mas vou ler aqui na minha versão. E vou explicar para vocês algumas palavras-chave aqui desse texto. Em Atos 17, 26, então, está escrito assim. De um só fez cada raça humana. Diga assim comigo. De um só fez cada raça humana. Vou dizer novamente. De um só, Deus fez cada raça humana. Então é o seguinte. A matriz foi feita à imagem e semelhança de Deus.
Sabe que as mudanças genéticas, que para aqueles que não creem na criação, creem que o homem passou por uma evolução, eles creem de maneira diferente. Mas o que a Bíblia nos ensina é que através de um homem, Deus já deixou programada todas as mudanças genéticas que viriam pelos milhares de anos. Quer dizer que isso não foi algo aleatório, já foi algo que Deus programou desde o início. Então é o seguinte, imagina só, olha o que o apóstolo diz, de um só, Deus fez cada raça, e a palavra aqui que foi traduzida como raça, a palavra significa, pode ser traduzida também por etnia, diga comigo, etnia. Então, de um homem só, Deus criou cada etnia. Então é o seguinte, irmãos, se algumas pessoas, com as mudanças genéticas com o passar dos séculos, se algumas pessoas ganharam mais melanina do que nós não temos que ter inveja. Só porque eles têm mais melanina do que nós. Ou seja, as mudanças genéticas proporcionaram isso. Mas veja bem, outras mudanças também. Aí a gente olha para um asiático, né? Tá o olhinho lá assim, né? Arroz com galinha. Sabe? É interessante que vou voltar a dizer, quem crê em Deus como Criador e quem crê na Bíblia como o manual que revela Deus, não pode aceitar esse tipo de discriminação, de racismo. Por que estamos a falar sobre isso? Visto que esse assunto foi despertado agora a nível mundial, é importante cada filho de Deus entender que todas as pessoas que estão fora da igreja, mesmo as pessoas que estão fora da fé, todas elas são o quê? Todas elas foram feitas à imagem e à semelhança de Deus. Por isso elas são dignas de respeito. Todas. Toda cultura, toda linha de pensamento que tenta fazer distinção entre raças é algo que deve ser extirpado, tem que parar. Todo esse tipo de mentalidade tem que ser abolida, tem que ser destruída. É interessante que o evangelho que Jesus trouxe, Jesus não trouxe um evangelho para uma nação, por exemplo, para a nação de Israel. Os judeus pensavam, nós somos o povo especial de Deus. Quem não é judeu é gentil. Gentil não tem o mesmo carinho de Deus que nós temos. Sabe, mas Jesus, o evangelho de Jesus veio mostrar que não é assim. Jesus veio para morrer por toda a humanidade, por todas as etnias. Você pode dizer comigo? Jesus veio morrer para salvar pessoas de todas as etnias. Vamos provar isso? Em Mateus 28, 19, a grande comissão, quando Jesus reúne os seus apóstolos, antes de subir aos céus, Jesus reúne os seus apóstolos para enviá-los para pregar o evangelho. E Jesus diz a quem eles devem pregar, olha, pregue só para judeu, que só judeu é gente boa. Foi isso que Jesus disse aos apóstolos? Não, o que Jesus disse? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Qual nação que você faz parte? Qual nação você veio? Jesus deu uma ordem aos apóstolos. Façam discípulos meus de todas as nações. E essa palavra pode ser traduzida também por façam discípulos de cada etnia, de todas as etnias. E para ficarmos mais maravilhados, quando o apóstolo João tem revelação da igreja chegando no céu, ele diz que eram povos de todos, eram gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. Algumas traduções dizem todos os povos, raças, línguas e nações. Todos os povos, raças, línguas e nações vão chegar no céu. Glória a Deus! Então é o seguinte, quando olhamos para as pessoas que ainda não creem em Deus, o nosso respeito é pela dignidade delas, por elas todas terem sido feitas à imagem e semelhança de Deus. Mas quando olhamos para alguém que está na igreja, são todos filhos de Deus. Todos filhos de Deus. Além de serem feitos à imagem e semelhança de Deus, aceitaram Jesus. E a palavra de Deus diz, todo aquele
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Agora eu quero dizer o seguinte, irmãos. Como foi levantado esse assunto do racismo, nós temos que ser sinceros. Porque é o seguinte, muita coisa, muito discurso saiu aí pelas redes sociais, pelos canais de notícias. Alguns que estão mais antenados viram muita notícia, muita gente que foi fazer discurso e falou que não devia. Por que falaram que não devia? Porque está dentro da pessoa. A pessoa vai ter que fazer uma introspecção e olhar. Será que há em mim ainda resquícios de um pensamento, de uma mentalidade racista? Ou a gente vai apontar o dedo aos americanos e dizer, é só na América que tem isso. Ah, os americanos são racistas. Mas aqui em Portugal não somos? Às vezes, as pessoas são tão racistas, e uma das provas disto é que elas acham que o sentimento que elas têm é normal. Tanto é que muitos discursos surgiram agora nas redes sociais, algumas pessoas querendo defender, mas isso é normal. Esta ideia de que isto é normal é que provoca coisas como aquelas que aconteceram ali naquele episódio nos Estados Unidos. Então é o seguinte, eu e tu, como povo de Deus, nós temos que refletir sobre isso. Até que ponto nós estamos a permitir em nós sentimentos, mentalidade, que tem algum resquício, algum peso, alguma carga racista. O primeiro caminho é admitir que pode haver, sim. E eu penso que não é mal o admitir, porque com o admitir que começa a mudança. É você chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu ainda tenho aí, não tem uma escala, né, para a gente definir, mas pode dizer, Deus, eu tenho 5%. Você que vai definir a sua escala, não há escala pronta para isso. Fala, Deus, eu sinto que eu tenho ainda uns 5% dessa mentalidade, desse resquício de pensamento. Mas eu vi muita gente levantando bandeira nessa pequena revolução contra o racismo. Eu vi muita gente fazendo publicações contra isso. Mas é o seguinte, será que essas pessoas que estão também a combater o racismo, será que elas não estão a ver também que elas são xenófobas? Porque assim como o racismo é mau, a xenofobia também está ligada, entrelaçada de alguma maneira ao racismo. O que é a xenofobia? Xenofobia é resistência ou aversão a coisas que vêm do estrangeiro, do outro povo. Uau! O racismo, você está a classificar e rotular as pessoas, estigmatizar as pessoas de acordo com a raça. Mas a xenofobia é você ter aversão ou algum tipo de resistência porque a pessoa é estrangeira. E assim, a nossa igreja, a MCI, desde o seu início, nós nunca nos posicionamos como uma igreja. Eu lembro que as pessoas me perguntavam no início da igreja, uns 2, 3 anos de igreja, as pessoas me perguntavam, a sua igreja é uma igreja brasileira? Outros diziam, a sua igreja é uma igreja portuguesa? E eu comecei a refletir sobre aquilo. A nossa igreja, na época, a igreja estava quase 50% de cada, portugueses e brasileiros. Quando eu fui refletir sobre isso. E algumas pessoas tinham orgulho de dizer, a igreja que eu frequento é a igreja portuguesa, de portugueses. E outros tinham orgulho de dizer, eu não, as igrejas portuguesas são assim, muito sim, frias, formais, a minha igreja é de brasileiro. Mas desde essa época, a nossa igreja assumiu uma identidade. Nossa igreja não é a igreja de portugueses. Nossa igreja não é a igreja de brasileiro. Nossa igreja não é a igreja de angolano, porque, inclusive, na nossa igreja, nós sempre tivemos uma boa porcentagem de pessoas provenientes de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Santo Tomé e Príncipe, Cabo Verde. Inclusive, na nossa igreja agora, numa das nossas igrejas, temos pessoas até de Timor-Leste. Agora, veja bem. Na nossa igreja de Odivelas há chinês, sabia? Nós temos chineses na nossa igreja de Odivelas. Nós temos indianos, nós temos pessoas da Síria na nossa igreja. Fica tranquilo, irmão. Sem xenofobia. Sabem, queridos,
Na época, nós assumimos uma identidade. Sabe qual é a identidade? Eu vou te falar, eu vou te explicar o porquê que isso aqui deu fruto. Na altura desta pergunta, dessa reflexão, a nossa igreja é uma igreja de qual cultura? As pessoas queriam nos rotular. Por favor, preste atenção nisso aqui. Eu percebi que as pessoas queriam nos rotular. É igreja de brasileiro? É igreja de africano? Eu sei que eu estou generalizando. Angola, Moçambique, igreja de portugueses. E na época eu fui orar. Eu fui orar e falei, Deus, eu me tornei missionário em Portugal para evangelizar o povo da terra, os portugueses. Mas o que eu percebi? Eu percebi que Portugal se tornou um país que aderiu rapidamente à globalização. E é um país que foi colonizador de muitos outros países, e há uma relação entre as pessoas dos países que foram colonizados. E essas pessoas vêm a Portugal e portugueses vão a essas nações. Há muitos portugueses trabalhando em Angola, Moçambique, Guiné, sim ou não? Há muitos. Então eu comecei a pensar, seria muito impróprio, inadequado, a gente querer rotular, classificar, categorizar a identidade de nossa igreja por nação. Então nós assumimos claramente que a nossa igreja seria uma igreja multicultural, multiétnica. Diga assim comigo, uma igreja multicultural, multiétnica. Inclusive o tema da mensagem é visão multicultural. Diga comigo, visão multicultural. A MCI é uma igreja que tem uma visão multicultural. E desde quando nós abraçamos essa identidade, Deus começou a nos dar pessoas, a reunir pessoas de várias nacionalidades. E interessante que, ao longo dos anos, a igreja batizou muitas pessoas de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Brasil, Minas Gerais, Alentejo, Açores. Nós batizamos gente de tudo quanto é lado, irmão. Tudo quanto é nação, povo, língua. Sabe? E a nossa igreja se tornou um exemplo nisso. Eu vou te explicar. Há pastores aqui em Portugal que me perguntam como vocês conseguem conviver com pessoas de tantas culturas diferentes. Porque, vou dar um exemplo. Uma igreja em Minas Gerais tem pessoas maioritariamente o quê? Mineiros. Uma pessoa em São Paulo, tem pessoas, uma igreja em São Paulo, tem pessoas, maioria paulistas. No Rio de Janeiro, cariocas. Mas a nossa igreja não tem. Além de haver uma diferença cultural entre os estados do Brasil, aqui na nossa igreja temos pessoas de diferentes estados do Brasil, de diferentes regiões de Angola, diferentes lugares de Portugal. Irmãos, alguns pastores ficam surpresos. Como a MCI, como vocês convivem? Porque eu já tentei e deu problema. Eu conheço pastor que na época, pastores de igreja maioritariamente portuguesa, eu lembro que houve pastores que disseram assim, eu vou criar um culto só para os brasileiros, porque eu não estou conseguindo misturar, está criando confusão. Eu falei assim, meu Deus, não faça isso. Aqui em Portugal, a mesma língua, povos e irmãos, fazer um culto para brasileiros, não pode. Falei, a MCI nunca vai fazer algo desse jeito, nós somos povos e irmãos, temos a mesma língua, temos a mesma origem, sabe? Olha, já houve perdão das coisas que passaram para trás, vamos estar juntos. Irmãos, e nós assumimos, a MCI é uma igreja o quê? Quando alguém te perguntar, a MCI é uma igreja? É a igreja portuguesa? É a igreja brasileira? É uma igreja multicultural, sediada onde? Em Portugal. Mas eu já vi muita xenofobia aqui em Portugal, irmãos. Desculpa falar, mas há muita xenofobia. Eu sei de igrejas que se a pessoa tiver o sotaque brasileiro, ela não pode cantar. Pode ser a voz mais linda da igreja, mas se o sotaque for brasileiro, não pode cantar e louvar a Deus na igreja porque tem um sotaque brasileiro. E depois levantam bandeiras contra racismo. E enche a rede social de bandeiras contra racismo. Mas a pessoa chega com o sotaque brasileiro, não tem lugar na liderança. Há igrejas aqui em Portugal, se alguém tiver o sotaque brasileiro ou angolano, não tem lugar na liderança. Eu recebi agora uma família para a nossa igreja, semana passada. Eles disseram que visitaram uma igreja. E eles viram, a igreja tem lá uns 30% de estrangeiros. Nenhum na liderança. Nenhum nível de liderança.
é selecionado, só faz parte da liderança quem tem sotaque português. Mas sabe o que quer dizer? A MCI sempre, olha, nós formamos sempre líderes de todas as culturas. Nós temos líderes, nós temos aqui no Louvor pessoas de culturas diferentes, de proveniência de países diferentes. Nós já formamos pastores, consagramos muitos pastores portugueses na igreja, que foram formados aqui. Já consagramos muitos pastores brasileiros e já também formamos pastores angolanos. É assim, para nós a questão não é qual é o seu sotaque, qual é a sua origem. Nossa questão é o que você tem feito em nome de Jesus. Como tem sido a sua vida entregue a Deus? Você tem frutos? Se você tem fruto, irmãos, eu seria incapaz de pensar assim, uma pessoa tem fruto, não, mas não vamos investir nela porque ela tem o sotaque de tal país. Sabe, irmãos, Lisboa é uma cidade globalizada. Portugal está globalizado, as pessoas estão aprendendo a interagir umas com as outras. Até no mundo as pessoas estão se misturar. E na igreja as pessoas querem dividir. No mundo, eles acham uma maravilha estarem juntos. Irmãos, o pessoal aí fora, eles querem fazer aula de dança porque eles querem estar no meio, às vezes, daquela cultura. Eu quero participar, eu quero ir comer aquela comida, eu quero fazer aquela coisa que aquela cultura faz. Aí na igreja as pessoas estão assim, aquela mentalidade bairrista, coisa bairrista. Sabem? O nosso desejo, irmãos, aqui na MCI, é que uma pessoa proveniente de qualquer nacionalidade, possa sentir o seguinte: eu sou amada nesta igreja, eu sou aceita nesta igreja. E se Deus quer fazer alguma coisa através da minha vida, eu não vai ser limitado por causa da minha proveniência, por causa da minha origem. Eu vou poder servir a Deus com o dom que Ele me deu. É claro, irmãos, que por estarmos em Portugal, a gente faz questão de ter os textos, as coisas escritas em português de Portugal, porque estamos aqui, ou seja, não faz sentido, a gente tem que falar, escrever como aqui. Agora, nós não vamos entrar a nível de sotaque, nós não vamos entrar a nível de cultura. Não, para ter investimento no ministério tem que ter a cultura. Não, a riqueza da igreja. Eu vou dizer o seguinte, a MCI é uma amostra do que vai ser o céu. Quando o apóstolo João chegou lá, o que ele viu? Gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. O que eles viram lá? Uma amostra, MCI, uma amostra aqui na terra do que vai ter no céu. Se você não gosta de conviver aqui com esta amostra, como é que vai ser lá no céu, hein? Oh, glória a Deus! Gálatas 3:28, por favor, rapidamente. Gálatas 3:28. Sabem, o apóstolo Paulo, ao escrever esse texto em Gálatas, Paulo quis vencer, derrubar essas diferenças que haviam dentro da igreja. Paulo não está falando de diferenças fora da igreja, Paulo está falando de diferença dentro da igreja. Então, a primeira coisa que Paulo toca tem a ver com a mentalidade, com a cultura. Porque naquela época prevaleciam duas culturas, na época que Paulo escreveu isso. Prevalecia a cultura judaica, que é uma cultura de fé, e prevalecia a cultura grega, aquela cultura proveniente dos filósofos. Então, naquela época, quando alguém fala assim, você é judeu ou grego? Não quer dizer que a pessoa que falava que era grega tinha nascido na Grécia. Tá bem, irmãos? Quando vocês forem ler na Bíblia, quando diz assim, judeu ou grego, não quer dizer, todo mundo, ou seja, naquela época não haviam pessoas que nasciam só em Israel ou só na Grécia, irmãos. Quando Paulo está dizendo assim, você é judeu, qual é a sua matriz? A sua matriz de pensamento, de mentalidade, é uma matriz judaica ou é uma matriz grega? Então, Paulo está dizendo o seguinte, do ponto de vista de Deus, coloca o texto, por favor. Não há mais judeu, nem gentio, ou seja, que não é da nação judaica, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Colossenses 3:11. Agora que eu vou falar do grego e do judeu. Colossenses 3:11. Olha o que Paulo diz também. Paulo tinha uma percepção muito clara disso, irmãos. Paulo tinha entendido, tinha tido aquela percepção. A partir do momento que Jesus entrou nas nossas vidas, somos todos um só. Aí Paulo diz, nessa nova vida,
entenda bem, nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, a tradução aí está gentil, mas no original é grego. Ou seja, é a mentalidade grega. Aí Paulo diz, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, próximo. Se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Por quê? Qual é a resposta de Paulo no final? Cristo é tudo o que importa. E Ele vive em todos. O que Jesus veio fazer então? Ele veio ser transversal a todas as raças, todas as etnias. Jesus é transversal a todas. O Evangelho foi pregado transversalmente a todas as tribos, línguas e nações. Então, o povo de Deus é um povo constituído de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, Paulo disse o seguinte: agora você tem que perder aquela visão, aquela mentalidade influenciada pelo mundo, em que uma raça é melhor do que a outra, em que um povo é melhor do que o outro, ou que uma língua é superior à outra língua. Paulo disse, Cristo nos colocou a todos no mesmo patamar. Cristo nos deu honra e dignidade por igual a todos. Em Cristo somos todos filhos de Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Então, tanto o racismo quanto a xenofobia têm que ser derrotados dessa geração. Se há um pouquinho de racismo no seu coração, fala, Deus, eu quero ficar liberto disso. Se há xenofobia, aversão àquilo que é estrangeiro, guarda o teu coração. Fecha os teus olhos. Coloca a tua mão no teu peito. E diz ao Senhor, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero perceber o mundo espiritual. E eu não quero andar conforme as concepções do mundo sobre raças, mas eu quero andar conforme a percepção santa, a percepção da Bíblia, que é uma percepção que dá dignidade a todas as raças e dá dignidade a todos os povos, porque todos foram feitos à imagem, igualmente à imagem e semelhança de Deus. Todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus.